Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Na aula anterior, nós iniciamos o estudo sobre a interferência de ondas que se propagam em duas dimensões, como as ondas que se propagam na superfície da água. Nesta aula, eu vou destacar uma parte dessa imagem anterior num exemplo mais simplificado. Vamos considerar que as fontes 1 e 2 são fontes que estão em concordância de fase. Vamos também nomear as linhas ventrais partindo da linha V0, seguindo para a direita a linha V1 e seguindo para a esquerda também a linha V1, e as linhas nodais, que são as linhas em azul, N1 e N1 também. Eu considerei dois pontos, um ponto sobre a linha ventral 1 e um segundo ponto, ponto Q, sobre a linha nodal 1, e nós vamos tirar algumas conclusões. As ondas que chegam em P, como P está sobre uma linha ventral, nós podemos afirmar que chegam em concordância de fase, pois na linha ventral estão pontos em que a interferência é construtiva, e considerando que as fontes estão em concordância de fase, onde a interferência é construtiva, ou nós temos duas cristas ou nós temos dois vales. Vamos lembrar que a distância entre pontos que estão em fase, como os pontos que superpõem em P, é igual a n vezes um comprimento de onda, sendo que n é um número inteiro, ou seja, um comprimento de onda, dois comprimentos de onda, três comprimentos de onda e assim por diante. Pensem no seguinte: uma onda percorreu um caminho partindo de F1 até P, e uma segunda onda que partiu de F2 chegou em P no mesmo momento que essa onda que partiu de F1. Se nós considerarmos os caminhos percorridos por essas duas ondas, nós podemos dizer que a diferença entre eles, a diferença entre o caminho da onda que partiu de F2 menos o caminho da onda que partiu de F1, é igual a P vezes meio comprimento de onda, sendo que P é obrigatoriamente um número par. P pode ser, portanto, igual a 0, 2, 4 e assim por diante. Sendo P um número par, a diferença entre os caminhos percorridos se encaixará perfeitamente neste conjunto de números, mostrando que as ondas que chegam em P estão em concordância de fase. Fazendo uma relação entre o valor de P e as linhas ventrais, considerando que em concordância de fase estão todas as ondas que se encontram em pontos sobre as linhas ventrais, se P for igual a zero, isso indica que o ponto de encontro está sobre a linha ventral zero. Se P for igual a 2, isso indica que o ponto de encontro está sobre a linha ventral 1. E se P for igual a 4, o ponto de encontro está sobre a linha ventral 2 e assim por diante. Vamos considerar agora as ondas que se encontram em Q. Q está sobre uma linha nodal, ou seja, Q é um ponto de interferência destrutiva. Se a interferência é destrutiva, os pontos das ondas que se encontram em Q estão em oposição de fase. A distância entre dois pontos que estão em oposição de fases é igual a 2n menos 1 vezes meio comprimento de onda, ou seja, a distância entre pontos que estão em oposição de fases é sempre igual a um múltiplo do meio comprimento de onda. E vocês podem observar que este múltiplo é sempre um número ímpar. Logo, no caso do ponto que está sobre uma linha nodal, nós podemos dizer que a diferença entre a distância percorrida é igual a QF2 menos QF1, que é igual a I vezes meio comprimento de onda, sendo que I é sempre um número ímpar, 1, 3, 5 e assim por diante.
Ah, professora, por que você faz sempre o F2 menos o F1? Aqui nós temos que considerar sempre a maior distância menos a menor distância, ok? Por isso eu escolhi o segmento QF2 menos o segmento QF1 e o segmento PF2 menos o segmento PF1. Assim, a diferença entre os caminhos percorridos será sempre maior ou igual a zero, ok? Agora, pessoal, essa relação é válida quando as fontes estão em concordância de fase. Se as fontes estiverem em oposição de fases, o que significa que no mesmo instante que uma fonte produz uma crista, a outra produz um vale, nos pontos em que a interferência for construtiva, vamos considerar este ponto de encontro como sendo novamente um ponto P. A diferença entre os caminhos percorridos será igual a I vezes meio comprimento de onda, sendo que I é um número ímpar igual a 1, 3, 5 e assim por diante. Já nos pontos em que a interferência for destrutiva, vamos considerar que esse ponto é novamente o ponto Q. A diferença entre os caminhos percorridos será igual a P vezes meio comprimento de onda, sendo que P é um número par igual a 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Na próxima aula, nós vamos resolver alguns exemplos para que isso fique mais claro para vocês. Não percam!